minha grande família, what's up, sejam todos bem-vindos a mais um 2 contra 1 aqui na Vida TV. Vocês já sabem quem vos fala, vosso homeboy na moto, e nunca estou sozinho, sempre acompanhado desta ilustre figura, Elder David, what's up? Como é que é? Como é que é? Firmeza. O jacaré mais rijo do Rio Sempre Kwanza. tranquilo. Mas você já apinou uma vez no Rio? Epá, tem um plano, só que para lutar com vários jacarés, não sei se eu consigo. Família, bem-vindos a mais um 2 contra 1 e na moto disse muito bem, aqui na Vida TV, o mais importante são as pessoas, e como o mais importante são as pessoas, hoje temos aqui um convidado extremamente duro, um OG, um hip-hop head. Estamos a falar aqui do mais velho, Brown Rex, a.k.a. Cota Amadeu. Bem-vindo ao 2 contra 1. Mais velho, sabe? Brown Rex na casa aqui com cano cortado, man. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, man, e vos parabenizar porque vocês criaram essa plataforma, começou no YouTube. E vocês são jovens, man. De criar essa dinâmica, vocês são a força motriz desse país, é inspirador para todo angolano. É isso que nós queremos, uma juventude que consegue criar para si e criar para os seus. E ver vocês atingirem esses patamares todos, né? Acho que nem o céu é um limite para vocês. Então, Daniel, Imamoto e Namoto, né? Namoto, e David. E David, Daniel, David, são todos nomes bíblicos. Só como está a lutar com jacarés. O Public Enemy, quando estamos a falar de hip-hop, é o grupo que tem uma mensagem muito politizada. É aquela pessoa aquele grupo que fala para o poder, para os líderes de um país. E eles são um grupo que faz uma música que é totalmente enraizada nesse legado que lhes foi deixado. Tu, quando estiveres a escutar Public Enemy, tu estás a ouvir Nina Simone, tu estás a ouvir James Brown, tu estás a ouvir Sly and the Family Stone, tu estás a ouvir Marvin Gaye. Porque esses rapazes todos de Public Enemy, que agora têm aí com 50 e poucos anos, são filhos dos anos 60. Há uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60, houve aquela explosão demográfica. E essa explosão demográfica teve certas repercussões sociais. Do ponto de vista da comunidade afro-americana, foi no momento em que começa a aparecer, o racismo se tornou cada vez mais exacerbado, os direitos cívicos começaram a ter cada vez mais voz. E essa geração cresce nessa narrativa. Ao ouvir Martin Luther King, Malcolm X, Black Panther, ao ouvir James Brown, John Coltrane, a música de Sun Ra, de Charles Mingus, são músicos de jazz, mas também que têm, aliás, o jazz tem muito a ver com a luta dos direitos cívicos nos Estados Unidos da América. Então, tu quando tens uma pessoa como Chuck D, que é alguém que é formado em mídia, ele fez, acho que tem um mestrado em artes gráficas, porque ele é quem desenhou aquele símbolo do Public Enemy. Quer dizer, só o próprio símbolo do grupo já te chama a atenção. É alguém que está no alvo de uma arma, né? Sim. Então, é isso que o preto na América vive. Vive sempre como alvo, está sempre na mira da bala. Sim, e só para as pessoas terem, vou-te citar aqui 2 factos muito importantes. O filme Black Panther, quando saiu, há uma cena em que o Killmonger apresentam ele quando ele é criança, né? Apresentam o pai dele quando o pai do Black Panther vai para os Estados Unidos à busca do irmão. E ele está a explicar a história dele ao filho. Ele vai à busca de um livro. Quando ele abre um armário, na porta desse armário, na parte interior, está lá a capa do álbum It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, que é de Public Enemy. É a única referência visual que tu tens de hip-hop, mas aquilo fala tão em alto som a potência e o impacto daquele grupo. Não à toa que eles escolheram logo aquele grupo e logo aquele álbum. Aquele álbum saiu em 88 e é um álbum que tem uma música chamada By the Time I Get to Arizona. O estado de Arizona era o único estado nos Estados Unidos que não celebrava o feriado de Martin Luther King. Então, Public Enemy fez essa música, aquilo criou uma comoção, criou um movimento, as pessoas protestaram e o Estado se viu obrigado a repor esse Estado. Então, só para as pessoas verem o impacto social, político que Public Enemy tem. Eles fazem um rap que é praticamente um militarismo, né, ou uma politização da ala negra nos Estados Unidos da América. Eles falam da mensagem do Marcus Garvey, falam dos discursos do Martin Luther King e do próprio Malcolm X. E não só, né? Eles fazem análise socioeconômica dos Estados Unidos. Tudo que você se dedica tem um resultado.
Não tem como. Artes marciais, assim, é por isso que a Wu-Tang Clan é o grupo que é. Porque eles, a abordagem que eles têm da música, do hip-hop, é como se fossem pessoas de artes marciais. Aliás, eles vêm dessa cultura. O Wu-Tang Clan é mistura de filosofia oriental, filmes de Kung Fu e a matemática divina da 5% Nation, que é uma das alas do Islã nos Estados Unidos da América, que muitos rappers são oriundos. O Odini, o próprio Rakim, por exemplo. O Jiza da Wu-Tang Clan, o RZA. Bem, há uma coisa que os nova-iorquinos têm uma grande vantagem, né? E depois as pessoas deram conta que em 92, quando apareceu o The Chronic, depois o álbum do Snoop, acho que é Dog World, do tipo do Snoop, aquilo houve uma mudança de paradigma. Porque até naquele momento, quem ditava as regras era Nova York. Tu tens, por exemplo, Queensbridge, de onde o Nas é oriundo. Tens Brooklyn com Mos Def, principalmente Biggie e o Jay-Z. Mas aí é que tem um problema quando você tem alguém a ditar a narrativa. Não é só lá que se fazia isso. Claro, Brooklyn, né, é onde apareceu. Mas o hip-hop era feito em outras geografias americanas. É por isso que depois há aquele contra-ataque de LA, né? E LA, quando aparece, eles trouxeram aquela questão, por exemplo, do G-Funk. O G-Funk é o quê? Por exemplo, na East Coast utilizava-se muito o sample do James Brown. Eles começaram a utilizar, por exemplo, muito o sample do Curtis Mayfield, né? O George Clinton, Parliament Funk. Aquela música Atomic Dog, Bow Wow Wow, Yippee Yo, Yippee Yo. Isso é George Clinton. Então, era uma resposta a essa tendência das pessoas acharem que hip-hop é só o que é feito em Nova York. Mas, claro, Nova York, em termos de liricismo, não tem paralelo, né? Mas, aqui em Angola, eu sou de Cacoaco, Kikolo, bairro da Indústria. Eu e o meu brother Fuala, você não podia falar do movimento hip-hop em Angola, em Luanda, sem falar de nós dois. Era impossível. Tu tinhas o Palanca, né? Que tens o Cleva, que tem amigos também do bairro Popular. São os lugares onde eu gravitava. A cidade, eu comecei a ter amigos que gostavam de hip-hop já em 94, 95, Mondland, Afrocat, o Gangsta Du, que eu conheci no ensino médio, apresentei ao Clever e eles formaram um grupo de GC Unit, o Adada, mas eu não sei se as pessoas já escutavam muito antes do que eu, né? Mas as pessoas que, quando eu conheci pela primeira vez, tinham essa questão do street knowledge, eu sou o Clever. Onde é que eram feitos os grandes meetings? Ou na English, Champion English School, no Largo da Lai. Esse foi uma cena muito importante. Foi muito importante porque a Champion English School, só para as pessoas terem uma noção, era a melhor escola de inglês que existia. O Pacho, por exemplo, estudou lá. O Benjamin Romano fez lá o curso de inglês. Baduna estudou lá. O Puna estudou lá, né? Outra pessoa que eu posso dizer que quem mais outra? O Zé Neto, que foi base do Petro. Muita gente, jogador, pensaram todos nossos amigos. O Benjamin Romano, aliás, ele ajudou muito o movimento hip-hop. Benjamin Romano, sempre que tivesse um estágio pelo Pedro, pela seleção, ele vinha a Amadeu Cleva. Qual é a lista? O que é que vocês precisam? Ele trazia discos, trazia revistas. Então ele ajudou muito nesse aspecto material, o movimento hip-hop. Muita gente não sabe. Então, na Champion School, tu tinhas essa pessoal todo de Luanda, porque antigamente você ia aprender inglês, qual é a melhor escola? Champion School. Então tinhas lá, depois tinhas The Honeys, as miúdas estavam lá, então tinha muita gente que convergia. Então, nós tínhamos o cota Isaac Newton, que era um dos proprietários da Champion English School, que também faz parte do movimento hip-hop, e ele teve essa ideia de, nós estamos aqui na Champion, é o centro da cidade, por que a Malta não passamos a organizar aqui encontros? Foi ali onde a Malta fez praticamente um censo da comunidade hip-hop. Apareceu muita gente de várias geografias da cidade de Luanda, mas principalmente pessoal da periferia. Na tua opinião, por que o pessoal que está ligado ao hip-hop nos últimos tempos são os maiores aderentes de protestos, principalmente políticos, quando o Samba que teve na gênese do processo de luta pela independência? Aí é que está o que é interessante. Há um filósofo alemão, existencialista, o nome dele é Theodor Adorno, e ele diz: "The condition of truth is to allow suffering to speak." Ou seja, a condição da verdade é permitir com que o sofrimento se expressa. Quando o sofrimento se expressa, a verdade não está a ser verdade, é outra coisa. Então, o hip-hop vem dessa geração de pessoas que não tinham recurso e conseguiram fazer alguma coisa das suas vidas, deram-se oportunidades a si próprios, como vocês fizeram com o Cano Cortado. O estilo musical, que é a essência de tudo que nós fizemos como música, que é o blues. Ora, o blues,
a definição é que é The blues is personal catastrophe lyrically expressed. Ou seja, o blues é a catástrofe individual ou pessoal que se expressa liricamente. Ora, o blues lida com as questões existenciais. A música do David Zé é blues. O que é o blues? É quando você na vida tem uma situação difícil, mas o blues diz, não te preocupes, acredita, você vai conseguir passar por isso. É o blues que manteve os nossos ancestrais vivos, porque você precisa ter esperança. Se você tira a esperança numa pessoa, você está a matar essa pessoa. É por isso que quando o Cleva diz numa música, por exemplo, o gueto mata-nos aos poucos porque mata os sonhos, uma pessoa que não sonha é um cadáver. Você precisa sonhar, porque sonhar é você arquitetar, prognosticar um futuro. Então, é só para dizer que o samba vem dessa gênese do blues, porque o samba é lamento. Então, se você já vem do samba e tens o hip hop, e a geração que vem do samba passou pela opressão, passou pela discriminação, passou pela falta de dignidade, considerados cidadãos de segunda na sua própria terra, e você está numa realidade, em pleno século XXI, em que você como cidadão, essa palavra cidadão, a própria definição de cidadão, você nem sabe o que é, porque você não tem os serviços que o Estado é obrigado a te dar. Você não tem habitação, você não tem saúde, você nem tem uma polícia que te protege, você tem uma polícia que te assassina. Você não pode ser cidadão se você não tem esses direitos todos. Você paga impostos, você paga luz e não tem água. Então você cria todas as condições que criaram essa revolução do samba. É só o estilo musical que muda, mas a realidade e o local é a mesma. O que é que você espera? É o mesmo resultado. O Einstein não é que diz que é uma loucura você fazer a mesma coisa toda hora, esperar resultados diferentes. Então se você não muda a política, se você não muda o sistema, você não vai mudar o comportamento das pessoas. Você se quer uma juventude que em vez de sair para a rua para protestar, você tem que tirar essas condições. Então, na verdade, esse espírito que o samba tinha encarnou-se basicamente no hip-hop. Claro! E a minha questão é tipo, por que o pessoal do samba atual não seguiu essa dinâmica, por exemplo? Não, porque a geração hip-hop tem uma referência histórica que a geração atual do samba não tem. Porque no hip-hop, por exemplo, a pessoa que entra no hip-hop já encontra uma comunidade que exige que você seja real. O hip-hop, a pior coisa que um hip-hop pode ver é falsidade. É por isso esse termo keeping it real é muito importante. Ok, você é rico, não vale a pena falar de assaltos, porque você nem sabe como é que se faz um assalto, você não tem noção o que é que uma pessoa passa psicologicamente falando quando sofre um assalto. Você vive a vida de boêmio, fala sobre essa vida, seja real a ti próprio. Aliás, o hip-hop é tão democrático que ele nem pede que você faça a música em inglês, não. Você fala que muda, faz o teu hip-hop em inglês, em que muda. Mas quando você estiver a fazer o teu hip-hop, fala a tua realidade, porque você quando traz o David de Luanda, você está a acrescentar algo à cultura. Você não pode ser o David e falar de Nova York. Você não está a acrescentar nada. É aí que se exige muito a originalidade. Então, o rapper, o hip-hopper de verdade, sabe que está numa situação de aflição, uma sociedade de agonia social que nós vivemos em Angola. Então, você como artista, como membro dessa comunidade, a tua voz é você poder manifestar isso da melhor maneira que você pode. Então, a tua cultura não permite que você veja a injustiça, veja a pobreza e que você fique calado. Já essa geração do samba, não, é uma geração que gosta muito de ter as benesses, mas não quer meter a mão na massa. No hip-hop não, você tem que meter a mão na massa para ter as benesses. Então, são duas realidades, duas formas de agir completamente diferentes. Mas mesmo no hip-hop também tem pessoas que só querem as benesses. Sim. O hip-hop não é perfeito. Eu, quando dei conta que o hip-hop é uma coisa séria, eu estava fazendo o ensino médio. Eu dava aulas a 5 alunos, aulas privadas de inglês, eu, meu brother Fuala, e nós já demos aulas a pessoas prominentes nesse país, eu não vou citar nome para não fazer publicidade também, né, por aí. Mas, por exemplo, uma das pessoas que eu conheci através do inglês, através do hip-hop, foi, por exemplo, Benjamin Romano. E essas pessoas todas, nós éramos miúdos, na altura, 18 anos, 19, mas quando eles viessem a falar conosco, aliás, o Cota Newton, ele vinha do Canadá, estava lá a fazer formação, voltou para Angola. Ele andava conosco. E ele era zombado pelos amigos da idade dele. Mas você anda com esses miúdos por quê? Então, uma vez disse, vocês já conversaram com esses miúdos? Então, quando eu vi pessoas que já tenham doutoramento a me chamarem de colega, a respeitarem, mas como é que vocês conseguem? Vocês são muito bons, eles diziam, vocês são muito bons a articular.
Vocês são muito bons a articular. Mas aquilo por quê? Porque o hip-hop te exige. Você tem que ter um aprumo intelectual, tem que ter brilho, você tem que ler, tem que se informar, tem que saber o que está acontecendo no mundo, tem que estar atualizado. Então, a melhor coisa que pode acontecer na cultura hip-hop é as pessoas terem consciência do street knowledge, conhecimento de si próprio. O aperfeiçoamento intelectual, quando acontece, é que te faz com que você, da maneira que você se dedica na tua cultura, vai se dedicar no teu emprego, vai se dedicar no teu ofício, vai se dedicar à tua relação. Porque você, como pessoa, você já não aceita a mediocridade. Aliás, é uma frase que eu digo sempre. Depois de eu descobrir o que é que os meus ancestrais fizeram, a mediocridade para mim não é uma opção. Eu não posso ser medíocre, ter alguém, por exemplo, como Rakim ou Jay-Z, que te diz que ele pinta quadros com palavras. É um rapaz que está no gueto, é high school dropout. E essa questão do knowledge perdeu-se, não? O autodidatismo aqui em Angola, o autodidatismo aqui formou muita gente. Eu sou fruto disso. O que eu aprendi, 90% do que eu aprendi, do que eu falo, não aprendi na escola. A história de Angola começa logo com a escravatura, já está errado. A escravatura não é uma história que nós temos. Sentes que esse autodidatismo nos dias de hoje no hip-hop perdeu-se? Claro, perdeu-se muito. Não é normal você ter um MC que não sabe articular. Não é normal. Um MC com vocabulário pobre, isso não é normal. O MC, aliás, MC até não, rapper, porque o MC é a essência da palavra, é uma pessoa que está habituado a lidar com a palavra, criar formas diferentes de poder vociferar as rimas. Agora o rapper é uma comodidade, é um produto da indústria fonográfica. Então é uma pessoa que não está preocupada em inovar, é uma pessoa que se repete sempre, né? Agora, você quando escuta uma música, por exemplo, como a do Nas, New York State of Mind, onde ele diz "Beyond the walls of intelligence, life is defined." Para além das paredes da inteligência, a vida é definida. A metáfora. E ele só tem 17 anos, man. 17 anos. Ele a dizer, when I was 12, I was sent to hell for sniffing Jesus. Quando eu tinha 12 anos, fui enviado para o inferno por ter sniffado Jesus Cristo. Mas isso é o quê? Claro, o Nas, o pai do Nas é músico. Não é à toa que pessoas como Common, Talib Kweli, Mos Def, Chuck D fazem um tipo de música que fazem. Mesmo o Kanye West. O Kanye West vem de uma família de muita gente que foram do Black Panther. São pessoas que conhecem muito bem a história africana. Mas claro, as pessoas depois, quando atingem um certo nível, mudam a sua direção. Eu entendo isso, mas isso não anula nada. Mesmo Lil Wayne, quando ele diz Real G's moving silent, like lasagna, a palavra lasagna se escreve com a letra G. Ele quando fala Real G moving silent, é que a palavra G não se pronuncia. Mas ele está a ver a metáfora, duplo sentido. E tem outra pessoa, por exemplo, como Pharoah Monch. O Jay-Z e o Pharoah Monch são ambos netos de pastores de igreja. É muito importante prestar atenção nessa questão da religião nos Estados Unidos, porque a religião também foi utilizada como uma forma de camuflar a cultura dos ancestrais, a cultura negra. A maneira que eles faziam os seus cultos era uma maneira de manter a música viva. Muitos trompetistas, pessoas que fazem jazz e blues, eles imitavam os cânticos das pessoas nas igrejas. Então, você quando está a falar de música precisa saber a história das pessoas. Quem faz a música são pessoas. Então, as pessoas precisam resgatar isso, a necessidade de você aperfeiçoar-se. Não é normal que um produtor não saiba quem é Jay Dilla e não vá pesquisar quem é, porque essas pessoas dedicam-se muito tempo a isso. Né? Não à toa que um Jay Dilla, por exemplo, pode pegar uma música de bossa nova, pegar no Fela Kuti e fazer uma coisa nova que os próprios donos dessa música não conseguem reconhecer. Mas por quê? Porque é uma pessoa que está enraizada no jazz. Aliás, fiquei a saber agora com o documentário saiu sobre o Notorious B.I.G. Que o Notorious B.I.G. há um músico de jazz que estava ali ensinando a tocar piano e a entender sobre notas musicais. Ele foi muito influenciado pelo jazz também na maneira que ele coisa, o flow dele. É a mesma coisa com o Rakim. Né? O Rakim, para além do saxofone, ele foi influenciado pelo Thelonious Monk e pelo John Coltrane. Okay. Ele queria fazer a mesma coisa que esses cotas faziam com saxofone, mas com as rimas. Então ele começou, claro, revolucionou um pouco aquilo que é a estética. Rimas interiores, as palavras, as sílabas muito longas. Mas ele quando chegou mudou a maneira. Ele fez um relantinho, a música teve que parar um pouco, porque o Rakim, a dicção que ele tinha, ele quis que as pessoas realmente entendessem com claridade o que ele estava a dizer. Mas ao fazer isso, ele trouxe uma mudança espetacular no próprio gênero. Mas quando ele chegou já tinha encontrado monstros, Big Daddy Kane, KRS-One, só para nomear alguns, Mel,
Mas Por o Big aí. Daddy também já tinha mais ou menos tipo, essa beleza, esse gráfico de cair as rimas, né? Sim, o Big Daddy O quem? pessoal diz muito, né? Só fala-se muito e até concordo sobre essa beleza que o Rakim trouxe. Mas eu sinto que o Big Daddy também já tinha essa cena, já tinha essa beleza, já tinha essa métrica. Já tinha, mas claro, é aquilo, quando tu acrescentas algo teu, porque você pode até imitar, aliás, aquela música Summertime, é uma imitação descarada que o Will Smith fez do flow do Rakim. Sim. Mas tu, quando acrescentas a tua personalidade em ti, quando tu pões a tua voz, já não tem uma voz igual à tua. Antigamente, tu podias meter KRS-One, eu sabia, sem ter que olhar para que você que aquele é KRS-One, tu entendes pelo A timbre. identidade. Pois, hoje já não é a mesma coisa. Principalmente com trap, todo mundo soa igual. As pessoas pensam que isso é bom. Não, vocês estão a diluir a cultura, estão a estragar alguma coisa que estava a ser bem feita. E outra coisa que as pessoas precisam entender. Os Estados Unidos da América, por causa dessa questão mesmo da geografia, as pessoas têm várias influências musicais. A pessoa, por exemplo, de Washington, D.C., a capital, eles têm lá um estilo de música chamado Go-Go Music, que é uma música principalmente virada para dança e é festivo. Ora, se você cresce, desde os 5 anos você sempre escutou Go-Go Music, amanhã você tem um grupo de rap, você acha que você vai fazer música sem ter influência de Go-Go Music? O Wyclef Jean, quando lançou aquele álbum dele, Carnival, aquilo tem sungura porque ele é do Haiti. Então, quando nós estamos a fazer essas análises musicais, nós precisamos ter atenção a isso. Não é à toa que muita gente dos Tribe Called Quest, a música do Tribe Called Quest é muito influenciada por jazz. Porque o Q-Tip, a mãe e o pai eram colecionadores de discos de jazz. Ele, quando começou a produzir, são as músicas que ele escutava. Mesma coisa com J. Dilla ou Questlove. Então, aquela tua experiência vai se espelhar na tua música. O Ngonha, coitamaiano, shout para ele, o pessoal todo aí do grupo. Quando lançaram o Ngonha, mesmo o MCK com aquelas influências da música dos anos 60. Mas aquilo o quê? Porque eles cresceram a ver aquelas músicas. É praticamente uma nostalgia. E ao mesmo tempo você está a passar o testemunho das gerações que antecederam. Toda a gente tem essa obrigação. Falar de futuro em Angola às vezes é a coisa mais fácil, às vezes é a coisa mais difícil. Porque eu me lembro quando era miúdo, eu me diziam que era o futuro da Angola. Hoje o futuro da Angola tem calvície e continua a ter os mesmos problemas. Mas claro, nós não podemos ser pessimistas, temos que ter sempre a esperança. Houve muitas mudanças no país, significativas, mas há mudanças também que só são cosméticas. É só para as pessoas verem, né? Mas no fundo não tem nada substancial. Eu acho que nós temos um sistema que está caduco, para começar, né? Um sistema caduco com muitos maus hábitos de governação. Por exemplo, uma coisa que em Angola as pessoas, muita gente não tem noção, isso é realmente triste, deprimente saber. Uma pessoa que trabalha no aparelho do Estado é servidor público. Servidor público trabalha para o povo. Quem te paga é o povo. Polícia, os políticos, os deputados, quem paga é o povo. Então não é normal que o teu patrão vive mal e você como trabalhador vive melhor. Eu não estou a dizer que as pessoas todas têm que ter $1 milhão como salário, 1 milhão de kwanzas, mas nós aqui nem temos um mínimo de dignidade. Não é normal que pessoas em Benguela estejam a morrer à fome num país que 90% do país tem capacidade para ser agrícola e nós temos chuvas torrenciais em Angola. Não é normal. A educação, a saúde, são 2 ramos muito importantes que não estão humanizados. Aqui há professores que só dão aulas porque só querem o salário. Não, você tem que estar engajado com a educação, é você transmitir saber, colher saber, experiência humana. É acima de tudo uma experiência humana. E uma pessoa que trabalha na saúde está a tratar pessoas. Mas aqui não, as pessoas só tratam doentes, só tratam doenças. Então, o médico primeiro tem que ser alguém que está capacitada para tratar de si próprio, a própria sua mente. Mas nós vivemos dessa guerra fratricida. Nós, angolanos, nós ainda não tivemos um momento para sentar e curar os nossos males interiores. Então nós temos muitas coisas do passado, muitos fantasmas do passado, que ainda são bem reais. Para não falar da situação dos desmobilizados de guerra. É a pior coisa que pode acontecer numa pessoa que perdeu a perna, perdeu o braço, perdeu a vida, perdeu a família, a combater por esse país. E hoje essa pessoa, as mesmas pessoas que estavam a defender, lhe tratam como se fosse um indigente. Não é como? São indigentes. Isso para qualquer angolano devia trazer vergonha. Mas não, nós temos pessoas com carros de luxo que passam lá dessas pessoas, nem têm a mínima consideração de poder dar alguma contribuição. E nós temos aqui nesse país edifícios que estão aí que não têm pessoas a ocupar e temos pessoas a viverem ao relento. Então, essas questões todas têm que ser bem vistas, né? Mas, claro, politicamente falando, eu gostei desse contra-ataque que a oposição fez.
Tu, quando tens uma boa oposição, faz com que você trabalhe. Numa equipa de futebol, por exemplo, vocês se verem, por exemplo, o campeonato espanhol, depois do Ronaldo ter saído, a qualidade do Messi baixou. Por quê? Porque ele não tem alguém com quem ele pode, né? Um rival à altura. Pois, você precisa ter. Estimula. Pois. Você não pode dizer que você é bom culturista se você nunca teve no meio dos melhores. Você tem que ir lá. Você tem que estar no Mundial de Futebol para ver o que você... Porque ali é que você é testado na verdade, se você realmente tem ou não capacidade. Então a mesma coisa, o MPLA ter uma oposição de verdade, eles vão ter que subir a fasquia. Então para nós, essa união, espero que os egos... O problema também aqui na política são os egos, todo mundo quer ser o salvador. Não, pensa no povo. Se eles pensarem no povo, trabalharem em conjunto, e é uma mensagem boa para nós angolanos também, independentemente das nossas orientações políticas ou religiosas, que somos acima de tudo angolanos, porque esses partidos, antes de aparecer, Angola já existia, nós já éramos angolanos. Então nós somos primeiro angolanos, depois é que somos rappers e culturistas, futebolistas da UNITA, do MPLA, da FNLA e por aí fora. Então o país é que vem acima de tudo. O Rakim, esse é um livro escrito pelo Rakim, o título é Revelation of Creativity from the Lyrical Genius, ou seja, revelações sobre criatividade vindas do gênio do liricismo, né? E o Rakim aqui praticamente ele está a dar uma coisa que não tem valor, né? Isso é o valor disso. Ele está a dizer praticamente como é que ele faz o processo dele criativo. De criação. O processo dele criativo. Um segredo que ele nunca disse a ninguém e hoje as outras pessoas têm a possibilidade de ter. Será que você já é um bom rapper se lê esse livro, mais velho? Não, você não se torna um bom rapper por ler o livro, você se torna um bom rapper praticando todos os dias melhorar. Não é aquilo que dizem que a prática faz a perfeição, mas não é qualquer prática, é a boa prática que faz a perfeição. Então se você se dedicar como ele se dedicou, ou melhor ainda, porque a ideia é sempre que você faça melhor que ele. Mas aqui tem já o menu. Tem um menu, você só precisa já ver se vai meter mais um pouco de feijão ou um gonguenha, mas tens aí o menu. E depois temos também esse, que é o do Jay-Z, né? Jay-Z, homem do business, homem da Made in America, feito na América. O Jay-Z é muito importante porque, mas é essa coisa sempre das comparações. Muita gente diz, o Jay-Z é comercial, o Jay-Z ele é muito inteligente. Tem uma frase que ele diz: The only rapper to change history without a pen. O único rapper a mudar a história sem uma lapiseira, porque o Jay-Z já há algum tempo que ele não escreve. Ele tem uma memória fora de série. Mas para além disso, mesmo em termos de musicalidade e principalmente liricismo, o Jay-Z é fora de série. Agora, tem uma coisa que o Jay-Z fez que é espetacular. Estamos aqui a falar da questão das sinergias. As pessoas, por exemplo, não sabem que o LeBron James, uma das pessoas que foi mentor dele, foi o Jay-Z. O Jay-Z é quem indicou o LeBron James que conhecesse, por exemplo, o William Buffett. Disse: você está a fazer dinheiro, você precisa entender como é que esse pessoal faz o dinheiro, porque nós precisamos ter independência econômica, podemos ajudar nosso povo. O Jay-Z, ele ajuda muita gente. Por exemplo, nessa família do Nipsey Hussle, o Jay-Z garantiu praticamente a formação para a filha dele. Eles tiveram uma grande amizade. E o Nipsey Hussle é um gajo que tinha muita inteligência e estava a pensar em melhorar a comunidade. Mas todas as pessoas que têm uma ideia, uma iniciativa de fazer alguma coisa pela comunidade acabam sendo mortos. O Tupac tinha a mesma forma de pensar, mas geralmente quando você se dedica muito à comunidade, de alguma maneira acontece sempre uma coisa trágica. Então esse livro fala muito bem de como é que retrata como é que o Jay-Z vem de um miúdo que vendia drogas nas ruas, que se tornou hoje um bilionário, né? Mas acima de tudo as pessoas vão poder entender o gênio dele em termos de escrita, em termos de liricismo. É espetacular. Eu próprio fiquei surpreso com isso. O consumismo exacerbado do capitalismo, quando se torna pura e simplesmente uma música prostituta, uma música só de consumo, que se fosse uma pastilha que você masca depois deita fora. O hip hop é algo que levanta a consciência humana. É uma música, é uma cultura transformativa, deu esperança às pessoas que já estavam na sarjeta da vida. Então eu detesto essa coisa, porque parece que nos Estados Unidos é que ditam a narrativa, né? Me alegrou muito saber que uma pessoa como Kendrick Lamar tenha ganho, por exemplo, o Prêmio Laureado dos Estados Unidos da América. Mas muitos outros antes dele podiam ter ganho antes, né? E agora uma universidade, por exemplo, como Harvard, constitui uma espécie de um arquivo da cultura hip-hop, em que todos os anos grandes obras do hip-hop são
postos num nível acadêmico mais alto que você pode pensar. Isso são as coisas que gosto de ver celebradas. Agora ver carros, essa ostentação toda que ainda por cima não é verdadeira. Não é verdadeira, aqueles carros são emprestados, as mansões não lhes pertencem. Nós não queremos isso, porque depois traz essa influência aqui. Nós também temos aqui os nossos Lil Wayne, os nossos Bling Bling, que ficam ali a fazer clipes em vídeos de piscina, mas vivem no Catambor numa casa de chapa. Então, isso é que é errado, que eu não gosto de ver vanglorizado. Mas O que nós gostamos mesmo é a tua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Esperamos nós que seja a primeira vez de muitas, és verdadeiramente... Vocês só precisam convidar. Precisam convidar a hora, marcam a hora e o lugar, eu apareço. Então o convite não vai tardar a chegar, de certeza. Então, Obrigado. Agradecemos mais uma vez a sua presença, mais velho. Assim, caro telespectador, marcamos assim uma presença, aliás, um ponto final aqui no nosso programa, mas não vamos sair sem antes vermos o videoclipe novo do MCK, né, boy? Vamos chamar agora MCK com a música Olá Reforma, Não Te Irrites, e até o próximo programa. Vocês já sabem que aqui, 2 contra 1, Cano Cortado e Vida TV, é tudo pelo movimento. Até a próxima.